Vamos abrir lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de verso de número 2, logo no início. Amém? Encontraram? Marcos capítulo de número 2, no Evangelho de Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga comigo, estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. Diga, palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Verso 4. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque este homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: Por que vocês estão remoendo, arrazoando essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Verso 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Feche seus olhos, abra seu coração. Pai, te louvamos, o Senhor, mais uma vez nesta tarde pela tua palavra, Senhor. Tu és a fonte, Senhor Deus, de sabedoria, tu és a fonte de vida. É o Senhor que comanda todas as coisas, Pai. Espírito Santo, a tua presença aqui é real. Nós não te convidamos porque o Senhor já está aqui, Espírito Santo. Se faça em nosso meio, tenha a liberdade em nosso meio. E nos ensine, nos ajude através da tua palavra, Senhor. Abra as nossas mentes para receber o melhor do Senhor. Repreendemos toda a obra do mal que quer tirar do nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem desta tarde é: Ele estava em... Quem estava em casa? Quem estava em casa? Jesus. O texto no verso 1 deixa muito bem claro que Jesus estava em casa. Nesta tarde, eu quero trabalhar com a amada igreja algo importante sobre família. Não quero falar sobre este texto, você já deve ter visto esse texto, várias pregações dele, sobre os 4 homens que conduziram o paralítico. Nós vamos entrar assim, mas eu quero tirar um foco, eu quero trabalhar esse texto, eu quero trabalhar a família contigo nesta tarde. Amém, queridos? Preste atenção, muito importante. O primeiro milagre que Jesus fez, em João capítulo 2, ele fez num casamento. Casamento nós associamos com família. Jesus poderia ter feito qualquer outro milagre em qualquer outro lugar. Ele poderia ter feito a multiplicações dos pães primeiro. Ele podia ter feito o paralítico andar. Ele poderia ter feito o cego enxergar primeiro. Mas não. Jesus
Ele colocou o primeiro milagre dele dentro de uma festa, dentro de um casamento, dentro de uma família. E hoje, queridos, eu quero liberar uma palavra para vocês, que Jesus vai realizar um milagre na sua casa. Amém? Você precisa crer nisso. Nós precisamos crer no nosso coração. Pense alguém da sua casa. Quero que você pense comigo alguém da sua casa que ainda não veio para Jesus. Alguém que poderia, da sua casa, da sua família, estar aqui hoje, nesta tarde. Você tem pensado? Pensa aí. Raciocina aí, no seu íntimo. Quem da sua casa poderia estar aqui? Por falta de um convite? Por falta de ministrarmos durante a semana, de falarmos, de convidarmos? Talvez essas pessoas da nossa casa não estejam aqui por algum motivo de saúde, mas hoje o milagre vai entrar dentro da tua casa. Queridos, Deus não quer o sucesso da nossa família. Fernando? Não. Primeiro Ele quer a salvação da nossa casa. Depois Ele quer o sucesso da nossa casa, da nossa família. Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o sucesso da sua família? O que você fez na tua casa? Eu não fiz nada. E é isso que eu quero trabalhar nessa tarde, algumas coisas, se é que assim eu posso dizer que isto é o sucesso, se eu posso equiparar isso a um sucesso, eu quero falar para vocês. No Evangelho de Marcos é narrado muitas vezes Jesus entrando, saindo das casas, Jesus entrando nas casas para refeições, saindo bem cedinho das casas para orar, parando para descansar, para ter um diálogo, para ter relacionamento. Mas neste texto do Evangelho de Marcos, ele deixa muito claro que Jesus está em casa. E o texto ele vai transcorrendo, ele vai dizendo que a multidão, quando soube que Jesus estava em casa, correu todos para lá, a ponto de não ter mais lugar nesta casa. Com certeza, todos que correram para lá tinham vários motivos, vários. Estavam lá por curiosidade, queriam ver os milagres, queriam conhecer a Jesus, vários motivos tinham. Mas Jesus utilizava essa casa em Cafarnaum como hospedagem, como estratégia da sua missão. Com certeza esta casa, ou provavelmente esta casa, era da sogra de Pedro. Jesus, ele era estrategista, ele pegou Cafarnaum como um meio, como um centro aonde ele pudesse se locomover, para ele falar, para ele pregar o Evangelho. Mas o texto diz, claro, que ele não entrava, ele estava em casa. É diferente de eu falar assim, eu vou na casa de alguém, eu vou e saio na casa de alguém. É diferente quando eu digo, eu estou em casa. Jesus mora na sua casa? Jesus é o centro da sua casa? No final, talvez você agora esteja falando assim, sim, Jesus é o centro da minha casa. Sim, Jesus habita na minha casa. No final desta mensagem, você vai perceber se Jesus está mesmo morando, ou ele está passeando, ou ele está andando na sua casa, ou realmente ele está morando na sua casa. Se fosse colocado câmeras escondidas na sua casa, nós veríamos Jesus lá? Sem ninguém perceber, se câmeras tivessem sido instaladas na sua casa, nós conseguiríamos ver as atitudes, nós conseguiríamos ver Jesus dentro da sua casa? Sem você perceber, sem ninguém perceber? Estar cheio do Espírito Santo, queridos, não é falar em línguas, mas é como você fala com a sua família dentro de casa. Ser cheio do Espírito Santo não é sapatinho, mas é como você tem as suas atitudes dentro de casa. Jesus está na sua casa? Quais são os sinais, quais são as características de uma casa que tem Jesus?
Marcos capítulo de número 2, verso 2. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus ensinava. Então uma casa que tem Jesus, diga comigo, é uma escola. Diga comigo, uma casa que tem Jesus é uma escola. Queridos, toda casa ela é uma escola. Ela é uma ponte para a sociedade. Toda casa, ela ensina os caminhos lá fora. Os caminhos que nós devemos tomar lá fora com a nossa família. Tudo bem que alguns caminhos não são certos. Tudo bem que alguns ensinamentos dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, não servem de ponte. Mas toda casa ela é uma escola. Ou ela ensina para o bem, ou ela ensina para o mal. É um dos dois. E nós precisamos, querido, instruir. Nós somos responsáveis pela formação intelectual, moral, cultural e espiritual da nossa família. Eu e você, nós somos responsáveis. A nossa casa, ela precisa ser uma escola. Agora, qual é a diferença se toda casa é uma escola? Qual é a diferença de uma casa que tem Jesus e uma casa que não tem o Senhor Jesus Cristo? Continua no verso 2. Ele ensinava a palavra. Uma casa que tem Jesus ensina a palavra. Deuteronômios, capítulo 11, verso 18 e 19, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam na testa. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. É ensinando a palavra. Uma casa que tem Jesus ensina a palavra. Ela é o mínimo. Uma casa que tem Jesus, o mínimo é que se ensina a palavra de Deus. É o mínimo. É o mínimo. Uma casa que tem Senhor Jesus Cristo, nós ensinamos caráter, nós ensinamos mordomia, servir aos outros, a soberania de Deus. Nós ensinamos aliança, onde foi falado no culto de casais, aliança com o Senhor, aliança com a igreja. Nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos os nossos jovens, as nossas famílias desde cedo a dizimar, a ofertar. São princípios bíblicos do Senhor. Uma casa que tem o Senhor Jesus Cristo, nós ensinamos o amor, nós ensinamos o perdão. Ela é uma escola, mas o mínimo que se faz é que ensina-se a palavra do Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos lares. Quais são os valores que estão sendo ensinados dentro da nossa casa? Quais são os valores que nós temos ensinado às nossas famílias? Queridos, a outra forma de ensinar dentro do nosso lar é pelo exemplo. Nós ensinamos pela palavra e ensinamos pelo exemplo. Eu não estou dizendo aqui somente de filhos, eu estou dizendo de um modo geral da família. Nós ensinamos pelo exemplo. Se nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra também diz que nós devemos não apenas ser ouvintes, mas praticantes desta palavra. Nós devemos colocar ela em prática dentro do nosso lar. Nós precisamos ensinar pelo exemplo. Nós dizemos aos nossos filhos: não pode mentir. Você não pode, isso não é correto. O Senhor Jesus não gosta. Isso é verdade, isso é pecado. Aí vocês sabem, toca o telefone, papai não está em casa, tá, filho? Olha, meu filho, você sabe que o sinal vermelho, o sinal laranja, nós não podemos passar. Aí quando dá o sinal vermelho, você vai lá e passa. Coisa simples, mas outra forma de ensinarmos as nossas famílias é através do exemplo. Que exemplo nós estamos dando dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares? Você já perguntou para dentro da sua casa, para dentro da sua família, lá no íntimo, só você e a sua casa, o que os seus filhos querem ser quando crescerem? Nós temos ensinado que eles precisam ser doutores, médicos, precisam ter muito dinheiro para viver uma vida. Não estou dizendo que isso não deva ter.
Mas quando nós ensinamos buscar primeiro o reino dos céus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, isto é princípio, isto é palavra ministrada dentro da casa. Mas nós ensinamos que desde cedo precisamos educar e ensinar, que o mundo lá fora é difícil, nós temos que suar, que nós temos que ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e a igreja vai ficando para trás, e a igreja vai ficando para trás, as coisas do Senhor vão ficando para trás, porque nós vamos dando outras prioridades. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Eu posso falar um monte de coisa para os meus filhos, mas se eu não viver, se eu não der o exemplo, não vai adiantar de nada. Papai, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sua filha vai querer um esposo como você, quando ela casar? Mamãe, seu filho vai querer uma esposa como você, quando ele casar? Filho, você vai querer filhos como você, no seu casamento? São perguntas que nós temos que fazer. Preste atenção, o que está faltando em nossa casa, em nossa época, em nossa geração, não é pregação. Você abre o YouTube, você abre lá, tem um monte de pregação falando de todo que é tipo de coisa. Não está faltando pregação no nosso tempo não, no nosso tempo está faltando, sabe o quê? É referência de cristão, é referência de pai, de filho, de esposa, é referência de família. Precisamos urgentemente, queridos, ensinar a palavra em nossa família. Jesus mora na sua casa, Jesus habita na sua casa. Juízes capítulo 2, verso 10, olha, preste atenção, isso é muito sério. Depois que toda aquela geração foi reunida, e seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, não conhecia o que Ele tinha feito por Israel, não teve palavra, não teve pai, não teve mãe, não teve filhos que se reuniram para conversar, não teve pai, não teve mãe que sentou e falou assim, Deus fez isso, Deus que nos tirou, Deus é soberano, não teve, porque quando veio uma outra geração, que veio no lugar da que se foi, eles não sabiam nada, não conheciam nada. A casa que tem Jesus, queridos, ela é uma escola que ela ensina a palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Segundo, a casa que tem Jesus, ela é um hospital. O verso 3 diz, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Sua casa é um hospital ou ela é um cemitério? Hoje, neste lugar, neste momento, ouvindo a palavra do Senhor, há muitas pessoas feridas, machucadas, não por pessoas desconhecidas, mas por pessoas bem próximas, pessoas de dentro da nossa casa. Há muitas pessoas carregando em seus corações amargura, sentimentos de raiva, de ódio, por uma palavra proferida, por uma palavra que ferimos, machucamos dentro do nosso lar. E aí eu te pergunto, a nossa casa, ela é um hospital ou ela é um cemitério? Onde nós, a cada dia, vamos enterrando os nossos filhos, vamos enterrando o nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, dizendo um monte de coisa, um monte de besteira, dia após dia. Isso vai machucando, isso vai ferindo. E por que rejeitamos? Esses homens, eles poderiam ter rejeitado este paralítico, eles poderiam ter passado por ele. Na realidade, esses homens, eles eram agentes de cura para este homem, porque se esses homens estão aqui, é porque eles passaram pelo paralítico e olharam e falaram assim, bom, para chegar até lá nós precisamos levar, nós precisamos ser um agente, nós precisamos ajudar, caso contrário isso não ia acontecer. Eles tinham todos os motivos para rejeitar esse paralítico. Muitos lares, muitas famílias têm rejeitado os filhos, por causa do álcool, por causa das drogas, tem rejeitado, tem deixado de lado, tem falado assim, Deus cuida, Deus vai fazer, está na mão de Deus,
Ah, está lá, deixa lá. Filhos rejeitam o pai, rejeitam a mãe. Filhos rejeitam a mãe porque a mãe é uma prostituta, porque a mãe não é uma mãe que deveria ser, não é uma mãe que tem estudo, é uma mãe iletrada, é uma mãe que não tem sabedoria, e rejeitam, tem vergonha. Tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe, rejeitam. A nossa família, ela precisa ser um hospital, queridos, onde nós transportamos as pessoas, levamos a ela o amor de Deus, levamos à nossa família uma palavra, levamos à nossa família um consolo do Senhor. Nossas palavras precisam ser brandas dentro do nosso lar. A família, queridos, é o único exército capaz de matar um soldado. A família é o único exército capaz de matar um soldado. Nós precisamos ser agente de cura dentro da nossa casa. Nós precisamos liberar perdão quando necessário, sempre, quantas vezes for preciso. Nós precisamos estender as nossas mãos quando necessário, sempre, sempre. Nós precisamos pegar as nossas famílias doentes e apresentar, levar elas até o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser um agente de cura em nossos lares, queridos, em nossos lares. Terceiro, uma casa que tem Jesus é uma casa de refúgio. Diga comigo, refúgio. Muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. João capítulo 14, verso 27 diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz eu lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. Uma casa desprovida de paz é uma casa artificial, ninguém quer retornar para ela. Uma casa que não tem paz é uma casa onde ninguém quer retornar para ela. O texto diz que aquela casa tinha tanta gente, mas tanta gente que estavam saindo pela janela, saindo pela porta, porque não tinham mais lugar. Porque era um lugar de paz, era um lugar de vida. Fernando, o que é refúgio? Vou dizer para você o que é refúgio. 3 horas da manhã você está indo com o seu carro para casa, numa rua bem escura, aí de repente você acaba a gasolina do seu carro, você desce e fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer numa rua escura dessa, tão longe da minha casa? Aí você sai do carro e começa a andar, de repente vem um pitbull e começa a correr atrás de você. De madrugada tem muito cachorro solto. E aí ele vai, você vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. De repente lá no final da rua, abre-se um portão, acende uma luz e você entra para dentro, o cachorro vai pum, e pula na grade. Esse é um lugar de refúgio, você se escondeu. O problema é que muitos pitbull estão dentro de casa. O problema é que muitos pitbull estão dentro de casa. Muitos falsos refúgios se apresentam, queridos. Quando nós não temos refúgio, eu me recordo da minha vida, falo isso, digo isso sempre. O Anderson sabe, cansei de falar para ele, meu discipulador, que o último lugar que eu queria ir era para minha casa. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Eu não queria ir para dentro da minha casa, porque lá só tinha briga, discussões. E aí, quando nós não temos esse lugar de refúgio, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, quando saímos de um dia de trabalho, homem ou mulher, não importa, eu dando o meu exemplo, quando saímos de um dia de trabalho, cansados e retornamos para casa, e lá há um lugar de briga, de discussões, no outro dia nós não queremos retornar para dentro de casa, ou retornar o mais tarde possível. A questão é que quando nós não temos refúgio dentro de casa, outros refúgios surgem em nossas vidas. O álcool é um outro refúgio. As drogas é um outro refúgio. O cigarro é o outro refúgio. O boteco é o outro refúgio. A prostituição é o outro refúgio. Porque dentro de casa nós não encontramos refúgio. E aí nós saímos em busca de refúgio. Por isso, queridos, nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de paz. É difícil? Lógico que é. É uma luta diária.
Todos os dias, eu e você, a nossa família, todos os membros da família, precisam se empenhar em construir um lugar de paz e harmonia. Um lugar onde a esposa sai do trabalho e quer, aonde que ela quer ir? Quer estar em casa com os filhos, com o esposo. Aonde o esposo sai depois de um dia tempestuoso, de um dia cansativo, de um dia cheio de problema, aonde que ele quer estar? Nos braços da esposa, nos braços dos filhos, no braço da família. Por quê? Porque é um lugar de refúgio, de paz. É isso, a nossa casa precisa. O nosso lar, a nossa casa precisa. Por isso que quando Jesus, Ele mora dentro da nossa casa passa a ser um lugar de refúgio. Porque nós queremos voltar para dentro de nossa casa, nós queremos voltar para dentro do nosso lar. Nada lá fora, nada, nenhum convite vai nos satisfazer, porque nós sabemos que o nosso refúgio, a nossa fortaleza está dentro da nossa casa. Amém, queridos? Precisamos fazer como aquela mulher da dracma perdida. Quando ela foi perdendo, quando ela perdeu aquela dracma, transportando para hoje, agora neste momento, quando nós perdemos a paz, quando nós perdemos os valores dentro do nosso lar, um bom dia, uma boa tarde, um eu te amo, abençoar os nossos filhos, nós precisamos nos desempenhar, de fazer de todo o nosso esforço para conseguir trazer a paz de novo. Nós vamos fazer como aquela mulher, decidir recuperar o nosso lugar. Amém? Uma casa que tem Jesus é uma igreja, diga comigo, uma igreja. Uma igreja é um agente aqui nesta terra, ela é referência. Teve milagre. O homem saiu andando e o povo saiu glorificando a Deus. É a igreja do Senhor. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma mulher escreveu no muro da sua casa: essa casa pertence ao Senhor Jesus. O vizinho disse: eu não conheço Jesus. Eu nunca fui numa igreja evangélica. Mas se essa casa pertence ao Senhor Jesus Cristo, ela foi emprestada e alugada ao diabo. Mas é verdade. É verdade. Quando Jesus está morando em nossa casa, em nosso lar, os vizinhos percebem isso. Ela precisa apontar para Cristo quando a nossa casa, a igreja aponta para Cristo, a nossa casa precisa apontar para Cristo também. Paulo escreveu, somos uma carta aberta. O que as pessoas estão lendo em nós, nós precisamos fazer do nosso lar, queridos, um lugar de adoração. Precisamos reunir a família, fazer o culto doméstico, orar junto, glorificar a Deus junto, ligar o louvor junto. Os pais precisam orar pelos filhos, bem como o casal orar um pelo outro. Nós precisamos abrir as nossas casas para continuar a missão do Senhor Jesus Cristo, que é povoar os céus, é encher os céus de pessoas salvas em Cristo Jesus. Nós devemos fazer do nosso lar uma igreja, uma célula. Deixa eu dizer algo para vocês, quinta-feira agora, nós fomos numa célula, olha que coisa linda, é por isso que a nossa casa, ela precisa apontar para Cristo. Teve, no final da célula, teve 2 jovens senhoras, que se reconciliaram com o Senhor Jesus Cristo. 2, na célula do Eloy e da Regina, os anfitriões, o Mariano e a Maria. Isso é bênção, é a igreja do Senhor. Nossa casa precisa ser uma igreja que aponta para Cristo. A nossa casa precisa servir como um lugar onde as pessoas vêm para conhecer a Cristo. Abra sua casa para uma arca da aliança entrar, a arca do Senhor entrar. É isso que nós precisamos. De casas que apontam para Cristo. Casas que apontam para Cristo. Quem aqui nesta tarde já teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Preste atenção, isso vai mudar a sua vida, como tem mudado a minha. Toda vez que Jesus curava um paralítico, Ele mandava levar a sua maca, o seu leito. Ele não mandava jogar fora, Ele não mandava emprestar, Ele não mandava queimar. Ele falava assim, olha, pega a sua maca, pega o seu leito, não empreste para ninguém não.
Jesus fala assim: leve para casa, leve para sua casa. Pensa comigo aqui, nós não sabemos quanto tempo esse paralítico estava nessa situação, mas se eu tivesse no lugar dele, se eu fosse um paralítico e tivesse no lugar dele, a última coisa que eu queria levar para casa era aquela maca. Não queria. Imagina, todos os dias, em cima daquela maca, deitado. Se fosse eu ia jogar fora. Não ia querer, não. Mas Jesus falava assim: você vai levar para casa. Não vai emprestar para ninguém, não. Nós não emprestamos coisa ruim. Não emprestamos, não. Você vai levar para casa. Por quê? Porque daqui 5 anos, se aquele paralítico não tinha serviço, agora ele tem. Se aquele paralítico daqui 5 anos ele não tinha uma família, um casamento, agora ele ia ter. Se ele não tinha filhos, ele ia ter filhos. Amém? Olha que coisa interessante. Se ele não era casado, ele ia ser casado. Se ele não tinha sonhos, ele ia passar a ter sonhos. Se ele não tinha projetos pessoais, projetos para ele, agora ele ia ter. Mas algum dia, algum belo dia, ele levanta cedo. Pensa comigo. Ele levanta cedo, dá um abraço na esposa, quero aqui parafrasear. Levanta, dá um abraço na esposa e diz assim: hoje eu vou viver o meu sonho. Hoje eu vou comprar, porque naquele tempo não tinha Ferrari, não tinha carro, era camelo, né? Vou comprar um camelo de primeira linha. Vou comprar uma linda casa, vamos mudar de casa. E aí ele sai, levanta, sai do quarto dele, e aí ele chega onde? Na sala. E quando ele olha na sala, quando ele chega na sala, quando ele olha para o lado, a primeira coisa que ele vê, a maca. 2 coisas vêm à mente dele, que é para você e eu nunca esquecer. Nunca vou me esquecer de onde eu saí. Segundo, e quem foi que me tirou de lá? Então nunca esqueça o que Deus fez na sua casa, na sua vida, na sua família. Não esqueça, porque nós temos aquele jeitinho de esquecer, de achar que somos nós que fazemos as coisas, e não somos, queridos. É por isso que Jesus mandava levar a maca para casa. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia de um mau caráter. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia de um mau caráter. Por isso Jesus disse: leve sua maca para casa, erga um lugar de adoração, lembre-se sempre o que Jesus fez por você. A nossa casa, ela precisa servir, ela precisa mostrar, apontar o único caminho, a única verdade e a justiça, a única justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma casa que tem Jesus é uma casa de fé. Verso 5 diz: vendo a fé que eles tinham. Jesus viu fé. Você viu fé? Você já viu fé? Jesus viu atitude naqueles homens. Aqueles homens passaram pelaquele paralítico deitado, como agente de cura, e falaram assim: não, vamos pegar ele, vamos levar ele, porque nós vamos levar para aquele que pode mudar. É o único que pode mudar. E pegaram um de cada lado e levaram. E chegaram lá naquela porta, lá não tinha lugar para entrar, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha como eles entrar. Eles poderiam ter deixado e falar assim: ó, para eles que te trouxe você até aqui, tá bom demais, meu colega, você está aqui na beira da porta, tá bom demais, só que não dá para entrar, tá? Legal, bacana, eu vou me virar, mas eu vou ver Jesus, você fica aí. Já te trouxe você aqui, uma boa pernada você já não precisou dar, então você já está aqui. Mas não, eles não se contentaram. Não, nós precisamos iniciar aquilo que nós vamos terminar aquilo que nós iniciamos. E não tinha lugar, não tinha como. Atitude, olhar para cima, ver aquele teto, ver aquela casa com uma escada do lado, dá trabalho. Dá muito trabalho. Subir com um paralítico, fica imaginando, os 4, sobe um, sobe o outro, aí lança uma cordinha, vão fazendo força, vão ajudando um ao outro, e aí amarra o paralítico para ele não cair, porque vai ficando assim, a maca, o leito. E aí quando eles sobem lá em cima, eles quebram aquele telhado.
Eles arrancam aquela parte lá em cima e começa a descer o paralítico na presença do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus olhou e viu o que? Fé. Jesus viu atitude naqueles homens. Jesus viu atitude naqueles homens. A fé sem obras, ela é morta. Eles poderiam ter pego esse paralítico e ter deixado lá na porta, como eu disse. Mas se eles não tivessem atitude, nada teria acontecido, queridos. Nada teria acontecido. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês entenderem. Preste bastante atenção. Telhado quebrado, paralítico andando. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Se eu não quebrar o telhado, paralítico vai continuar quebrado. Se eu quebrar o telhado, paralítico vai andar. Atitude. Atitude. Vivemos uma geração em nossas famílias que oram para cessar a paralisia. Buscam isso para cessar a paralisia. Só que não querem quebrar o telhado. Vivemos uma geração que quer ver Lázaro sair, mas não quer tirar pedra. Nós temos uma geração que ora para ver multiplicação, mas que não vai buscar as vasilhas. Deixa eu traduzir isso para vocês. Estou com um problema financeiro, quebra o cartão de crédito. Está com um problema financeiro? Quebra o cartão de crédito. Porque com o cartão inteiro você vai gastar mais. Cartão quebrado, você inteiro. Tua conta bancária inteira. Simples. Mas dói. Precisa de atitude. Vou aplicar minha fé. Precisa de atitude. Se eu não quebrar o cartão, minha conta bancária é quebrada. Deixa eu dizer outra aqui para vocês. Tem um homem no Zap, uma mulher no Zap que está me azucrinando. Ei, preste atenção. Eu não vou falar para você quebrar o aparelho, mas bloqueie. Bloqueie essa pessoa. Não, mas eu gosto de flertar, é legal, não tem nada a ver não. Pessoa bloqueada, casamento inteiro. Pessoa desbloqueada, briga dentro do casamento. Atitude. Nós precisamos de atitude. Se eu parar aqui e ficar falando, nós vamos ter muitas coisas para falar. Se nós não tivermos atitude, não adianta. Não adianta. Precisamos entender que para ganhar é preciso perder, queridos. Não tem como eu ganhar sem eu perder. Não tem como. Não tem como. Jesus perdeu a sua vida, mas ganhou a minha e a sua. Ele perdeu a sua vida, mas ganhou o mundo. Muitas paralisias continuam e não param, porque não temos coragem de quebrar o telhado. Não temos coragem de mudar as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos. Deixa o telhado inteiro, dá muito trabalho. Separa que é melhor do que quebrar o telhado. Arruma outro casamento que é melhor do que quebrar o telhado. Dói quebrar o telhado. Tem que subir. Mas lembre-se sempre, telhado inteiro paralítico quebrado. Telhado quebrado, paralítico andando. Aqui Jesus nos ensina uma outra lição. Antes do milagre acontecer, uma casa que tem Jesus tem que ter perdão. Muitos relacionamentos estão quebrados, queridos. Filhos com pais e vice-versa. Pais com filhos, por causa do passado. E não procura ajuda. Perdoar é uma decisão, não é uma escolha. Quem não perdoa, eu já disse isso aqui uma vez, dorme com o inimigo. E para finalizar, queridos, uma casa que tem Jesus é uma casa de milagre. Diga comigo,
uma casa de milagre. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Sua família tem paralítico? Toda casa tem confusão, toda casa tem problema, toda família tem algum problema. Não tem família perfeita. Não tem. O barco que Jesus estava também teve problema. O barco que Jesus estava teve tempestade, teve confusão. Porém, a casa que tem Jesus, queridos, tudo isso tem que cessar. Toda casa que tem Jesus, isso tem que cessar. Como Jesus fez com o barco. Se há tempestade, ela vai parar. Se há confusão, isso vai cessar. Se os mares se levantaram, ele vai voltar. Ele vai diminuir, tua casa vai virar uma abundância. Se Jesus está dentro da sua casa, isto vai acontecer. Uma casa que tem Jesus tem problema no casamento. Tem filhos rebeldes? Tem. Mas eu não posso aceitar. Se Jesus está na minha casa, morando na minha casa, um dia esse paralítico tem que andar. A minha casa é uma casa de milagre. Porque aonde Jesus está tem milagre. Então, se há problema no casamento, isso vai cessar. Se há problema com os meus filhos, isso tem que cessar. Se há um problema espiritual, se há uma paralisia emocional, se há cura para existir, isso vai acontecer. Porque Jesus está habitando, Jesus está morando. O caminho do milagre, queridos, exige mudança de atitude. Uma casa que tem Jesus, o maior milagre é a salvação. Ele se levantou no verso 12, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Levante a sua mão. As pessoas vão olhar para a sua casa, para a sua vida, para a sua família e vão dizer assim: nunca vi nada igual. Eles vão olhar para a sua casa, para a sua família e vão dizer assim: nunca vi nada igual. Porque aonde tem Jesus, tem milagre. Deus está em todos os lugares, mas a manifestação dele somente onde ele é convidado a estar. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não tem como Deus agir, não tem como o Senhor Jesus Cristo agir dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, se nós não convidarmos ele para entrar. Ele é um gentleman, ele é educado. Ele não entra de qualquer forma, de qualquer jeito. A primeira atitude para que uma casa seja mudada, uma família seja transformada, é convidar o Senhor Jesus Cristo para morar dentro dela. E sabe quem é o agente que vai levar Jesus Cristo para dentro da tua casa? Bata no peito, diga: sou eu. Essa é a atitude, sou eu que vou levar Jesus para dentro da minha casa. Eu não vou esperar a atitude de outro, não, é eu sou a atitude. Jesus está aqui, eu vou levar ele dentro da minha casa. É eu que vou começar a pregar a palavra dentro da minha casa. É eu que vou servir como um hospital dentro da minha casa. É eu que vou procurar o refúgio dentro da minha casa. É eu que vou agir com fé, com atitude dentro da minha casa. Porque aonde há Jesus, a paralisia tem que cessar. Mas para tudo isso acontecer na sua casa, primeiro, você precisa abrir a porta e deixar o Senhor Jesus Cristo entrar e fazer parte permanente da sua família. Quem tem a promessa de Deus não morre sem antes ela se cumprir na sua vida. É você que vai determinar o futuro da sua família. Amém?